Me diz uma coisa, quando você liga a TV, sai sangue ou uma pomba branca voando? Cada vez que você abre a tela do celular, o que enche a sua mente é sangue, gritos, brigas, sensualidade, jogos de azar, ou tem alguma paz entrando aí na sua casa? Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Hoje a gente começa a terceira semana do mês dedicado a acabar com a sua ansiedade e vamos te dar ferramentas práticas. Mas se você perdeu as semanas anteriores, não tem problema. Entra no nosso grupo do WhatsApp porque lá tem toda a playlist para te abençoar. Você já parou para pensar que um dos maiores ladrões da sua paz é o excesso de estímulo mental? Estudos revelam que 60% dos brasileiros ficam mais ansiosos após apenas 30 minutos assistindo às notícias. Eu não sei você, mas quando assisto uma notícia ruim ou alguém me dá uma notícia ruim, de manhã, por exemplo, gente, eu demoro o dia inteiro para assimilar aquilo, né? Enfim, eu fico imaginando a nossa mente, né? Ela acaba acostumando com esse caos e achando que isso é normal. Então, se você tem o hábito, por exemplo, de assistir notícias de violência, ou, por exemplo, ouvir músicas, né, que sejam muito pesadas, olha, vou te dizer que isso não vai te trazer paz. Muito pelo contrário. O teu cérebro, ele não consegue distinguir o que é verdade e o que é imaginação. Então, para ele, é como se tudo aquilo realmente estivesse acontecendo. Por exemplo, vamos supor que você assiste um programa policial, né? Que daí tem tiroteio, tem assalto, tem morte, tem assassinato, tem de tudo. Aí você sai de casa, existe uma tendência muito grande de você ficar atento, no sentido assim, todo mundo vai me assaltar. Gente, isso é o dia a dia de quem se contamina com notícias assim. E olha que interessante o que diz a palavra de Deus. Em Salmos está escrito o seguinte: como é feliz, ou seja, bem-aventurado é aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor, ou seja, na palavra de Deus. E nessa lei medita de dia e de noite. Olha que interessante, né? Deus nos dá estratégias para que a gente só alimente a nossa mente do que é dele, da sua palavra, daquilo que a gente ouve. Então, por exemplo, o que eu faço, né? Eu escuto louvor praticamente o dia inteiro, escuto pregação, leio a palavra, faço oração. Quando eu trabalho, ligo louvor. Enfim, eu acho que a gente tem que realmente se alimentar e se abastecer de cada vez mais do que vem de Deus, porque isso vai se tornar nossa realidade e seremos bem-aventurados, ou seja, felizes. Antes de eu converter, eu amava ouvir sertanejo. Gente, eu ouvia muito sertanejo. E assim, o ritmo até que não é assim de todo mal, vamos dizer, né? Mas a qualidade da letra é simplesmente horrível. Então, eu me posicionei e intencionalmente eu só escuto aquilo que alimenta a minha alma para aquilo que eu quero viver no Senhor. E olha que interessante também. Em Isaías fala o seguinte, que o Senhor guarda em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Se a gente observar, né, as promessas de Deus, o que significa guardar em perfeita paz? Ele protege, ele blinda, né? Então ele nos blinda da perfeita paz. Nós que estamos fixos no propósito que ele tem para a nossa vida. Porque quando estamos fixos em Deus, independente da circunstância, Ele vai trazer paz, porque a gente aprende a confiar nele. Isso é muito importante. Quem me conhece sabe que eu sou bem chata assim, com essa questão de o que você está escutando, quais palavras você está proferindo, porque isso é a tua realidade. Então, se você quer viver as promessas do Senhor, se você quer ser realmente feliz, bem-aventurado, eu te encorajo hoje a ler a palavra, a meditar sobre a palavra, principalmente a declarar a palavra. Se você tem essa dificuldade, nós temos um treinamento online e gratuito chamado Fundamentos da Fé. Nesse treinamento, nós vamos te ensinar a desenvolver a sua fé.
vamos mostrar quem é Deus, como ter uma vida de oração constante. Tudo isso para que você consiga viver o que o Senhor tem para ti. Porque, gente, nós temos que ser muito intencionais e muito seletivos com aquilo que a gente escuta, com as companhias que a gente caminha. Nesse mesmo Salmo, o Salmo 1, ele fala o seguinte, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita as condutas dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Quem são os ímpios? São pessoas que não seguem Jesus. Quem são os pecadores? Pessoas também que não seguem Jesus. E quem são os zombadores? Pessoas que zombam de Jesus. Então você vai sentar nessa roda, você vai escutar o conselho dessas pessoas? Não, gente, pra quê? A gente tem que se preservar emocionalmente e uma das formas disso acontecer é a gente ouvindo a palavra de Deus, porque a própria Bíblia nos ensina. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. E olha que interessante, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se a fé vem por ouvir e sem a fé é impossível agradar a Deus, como que eu agrado a Deus? Desenvolvendo a minha fé, ouvindo a palavra de Deus, escutando uma pregação, escutando um louvor, declarando a palavra, lendo a palavra. Eu te garanto que você vai ter coisa para ouvir o dia todo. Não vai precisar de jornal, não vai precisar de notícia. Eu sei que existe um receio no sentido assim, tá, agora eu vou ficar alienado, não preciso conhecer mais nada que tá no mundo. Nesse caso, né, eu tenho uma solução para você também, que é a solução que eu uso. Tem um portal chamado The News, se chama THE, da espaço, né, NEWS. Na verdade, é um site que você se cadastra e eles te mandam diariamente as notícias do dia. Gente, aquilo já é o suficiente. Que veja bem, o que vai mudar na tua vida você saber que o vizinho esfaqueou a vizinha, que fulano matou ciclano, ou, por exemplo, ficar assistindo pessoas, né, homens e mulheres, de forma sensual. Isso não vai mudar nada, você só está satisfazendo os seus prazeres. E não é isso que Deus quer de nós. Deus quer santidade, e a santidade inclui também ter um pensamento puro. Mas se você se contamina com o que está no mundo o tempo todo, é impossível ter um pensamento puro, não é verdade? Então agora eu quero te propor alguns exercícios para que você aplique na prática isso que eu estou falando. Primeiro, dê uma sondada aí na sua rede social. Faça uma limpa. O que tem na sua rede social? Eu vou te dizer que, olha, a rede social é o que mais distrai a gente do propósito de Deus, é o que mais contamina a nossa mente. Então dê uma sondada, faça uma limpa, de preferência delete aí por uma semana, se desintoxique de rede social. Você vai ver que não vai fazer diferença nenhuma, pelo contrário, vai te trazer paz. Segunda estratégia, selecione o que você assiste na TV. Gente, hoje em dia é triste, a novela, os filmes, os programas de uma forma geral. Olha, é bem desafiador assim, então peça para Deus te orientar. Pai, o que o Senhor me recomenda que eu assista? Porque lembra que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé é aquilo que você acredita. Você pode ter fé em Deus ou você pode ter fé em outra coisa. Então, quanto mais você escutar aquilo, mais a sua fé vai aumentar, ou positivamente ou negativamente. Então, faça uma limpa na sua rede social. Eu te encorajo a ficar uma semana sem mexer na rede social. Também te encorajo a não assistir notícia por uma semana, nada. Faça um detox, limpe realmente a sua mente. E você vai ver a paz que excede todo entendimento invadir o seu coração. Cada momento que você tiver vontade de assistir uma notícia, leia um livro de Provérbios. É tão interessante porque Provérbios, ele nos traz ensinamento e uma sabedoria prática para a gente colocar, para a gente exercer no nosso dia a dia. E dessa forma a nossa vida começa a ser transformada pela palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração e entregar nosso dia ao Senhor. Paizinho amado, eu quero te pedir, Senhor, para que o Senhor limpe e blinde a nossa mente, Pai. Protege a nossa mente de todo mal, Senhor, e nos capacita para resistirmos a assistir uma notícia que não faz diferença na nossa vida, ou algum programa que não vai enriquecer absolutamente nada ao nosso dia a dia. Pai, que o nosso prazer esteja no Senhor e que nós consigamos meditar na Sua palavra de dia e de noite.
Eu quero te pedir para que o Senhor guarde a nossa entrada quando entramos em casa e a nossa saída quando saímos de casa. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Eu quero te convidar para dar uma olhadinha no nosso site www.colodopai.org. Lá você vai conhecer um pouco mais do que trata aqui o nosso projeto, né? Vai entender muito mais como funciona os fundamentos da fé. E ali, se você tem um pedido de oração, escreva para nós. E nós vamos orar pela sua vida, vamos orar pela sua causa. Agora marque aqui nos comentários alguém que você acredita que precisa ouvir essa mensagem. E amanhã nós vamos te ensinar uma técnica que une fé e respiração. Sim, é possível você acabar com a sua ansiedade em menos de 1 minuto. Até amanhã.